Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o primeiro podcast do dia hoje, é o 5º episódio do MachaCast X-Business by Grupo CVR. Estou aqui com o meu parceiraço Estevam, que está representando o X-Business. Bom dia, Estevam, tudo bem? Bom dia Fábio, bom dia pessoal. Vamos para esse segundo dia que já vai começar assim com uma convidada mais que especial. Eu tenho certeza que vai agregar muito para todos nós aqui. Estou ansioso para mais essa aula, né? Que os episódios passados foram verdadeiras aulas. Verdade, então, aqui, verdadeira mentoria. Exatamente. Até para apresentar a nossa entrevistada, né? A nosso bate-papo de hoje. Eu conheci ela em Porto de Galinhas. Conheceu mal, hein? E na Argentina, vocês vão entender por que eu tô puxando o R, mas porque eu também sou aqui do interior do Paraná. Com vocês, Jaqueline Matos. Bom dia, Jaqueline. Tudo bem? Jaqueline, que é tudo contadora, bem, advogada. Não sabia que você era pedagoga. Hoje você falou lá essa questão. Eu acho que é muito importante isso na nossa área, né, Jaqueline? Mas pode... Bom dia, Fábio. Bom dia, Estevam, meus dois amigos e irmãos de fraternidade, né? Realmente, eu tenho essas 3 graduações e a pedagogia, ela soma, né, para esse universo da didática, da comunicação, do querer ensinar o que a gente faz, né, e também ajudar os empresários nesse processo. Então, sim, eu tenho pedagogia e é gostoso. É que eu nunca tinha falado mesmo, é a primeira vez que eu falo, né? No Palco do X. No palco, né? Palco do X. Eu vi você falando ali, eu falei, pô, muito legal a parte da pedagogia. Minha esposa, ela tem pedagogia, né? Ela tem outras formações e ela tem a pedagogia. Porque a pedagogia, ela abrange muito essa questão do ensino, né? Então, é tão importante, né? Eu acho que talvez seja uma formação muito importante nesse contexto aí, até que você... eu até esqueci de mencionar no palco, mas eu dou aulas na faculdade também, né? Legal. Então isso soma bastante, Show. né? Com o direito empresarial, são aulas voltadas para isso, para contadores, para advogados, dentro do direito societário e do direito empresarial. Isso me ajuda muito, porque você entende que, às vezes, algumas pessoas aprendem de uma forma, outras aprendem de outra. E a gente tem um longo histórico, né, de professores que eles seguem uma única metodologia. E as pessoas aprendem de formas diferentes. Como isso é importante, né? Às vezes, quando você tem um resultado ruim em uma sala de aula de 60 alunos e 80% teve um resultado ruim, será que é os alunos ou é a tua metodologia? Então, você começa a refletir sobre isso. Como é importante, né? E pedagogia é uma base, né, para transmitir conhecimento. Muito importante. Falando de tantas formações, né? Só para a nossa audiência entender aqui, a gente está com a empresária, advogada, contadora, pedagoga, professora e palestrante nas horas vagas, Jaqueline Matos, que acabou de descer do palco do X-Business, né? Eu vejo assim, acompanhando você, que é uma reformulação, né, de Jaqueline como pessoa, né, nessa área que não sei se um dia você se viu fazendo, né, mas eu percebo que tem transformado você positivamente de diversas formas. E eu queria já começar perguntando, na verdade, para você, como que você tem levado essa transição de tantas, vamos colocar assim, né, funções, obrigações, etc. E ainda está aqui compartilhando isso com teus pares, né? Nossos pares, que são outros empresários. Como é que você está digerindo todo esse movimento que tem acontecido muito rápido, né? Aconteceu muito rápido e não aconteceu, né, Estevam? Porque as pessoas, elas olham a gente no palco e acham que a gente nasceu ontem. E isso é fruto de muito tempo de estudo e de trabalho, né? Eu comecei a minha faculdade com 18 anos. Então, antes da faculdade, eu fiz magistério. Eu fiz 2 faculdades juntas. Sempre trabalhei com negócios e com empresas, né? Então, tem 16 anos que eu estudo e trabalho dentro do âmbito empresarial. Então, quando a gente surge num palco, parece assim, agora que tá fazendo algo, né? Ou agora que está acontecendo muito rápido. Mas só acontece... algo mais rápido porque você plantou muito antes, né? Então as pessoas pulam muito o processo e a gente não pode pular o processo porque ele é muito importante. Buscar o conhecimento, buscar a experiência, passar, né, pelo aquele dia a dia mesmo. E as coisas, elas acontecem. Você falou, você já se viu fazendo isso? Eu nunca imaginei, né, quando eu estava lá em Ariranha há 15 anos atrás,
que eu estaria hoje palestrando no palco, falando da minha experiência enquanto empresária, da minha experiência enquanto advogada, como contadora. Eu nunca imaginei nesse cenário, mas eu sabia o que eu queria e eu sabia o que eu precisava fazer para atingir isso. Então, eu acho que Deus não coloca sonhos no coração da gente que a gente não tem capacidade e o poder de tomar a decisão para fazer aquele sonho se realizar. E estar com vocês aqui, compartilhar isso com todas essas pessoas que veio para ouvir, é parte do meu propósito de vida. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade ou porque a gente está numa posição que nos amarra. Mas a única coisa que nos amarra é a mentalidade que a gente tem. Então a gente acaba se conectando com as pessoas e a ambiência é o diferencial. Eu não tem preço o que eu tenho com vocês, tem valor, sabe? Poder compartilhar, poder estar com pessoas que olham para o mesmo lugar, que têm o mesmo objetivo de crescimento. Uma alegria tão grande, assim, que parece que às vezes vai sair do peito, né? De estar aqui, de estar com vocês, né? De poder acompanhar o Jorge, né? O Jorge é um empresário fantástico, que a gente sabe como ele é visionário em relação a tudo que ele faz. E isso, de fato, não tem preço, é algo assim grandioso para mim. Jaque, eu acho que é muito interessante até quando o Estevam falou, vamos entrevistar a Jaque, que ela está no palco, né? Porque a Jaque é uma parceira de profissão também comigo na área de contabilidade, né? E eu sou muito apaixonado por essa área, porque eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, né? Minha mãe tem escritório de contabilidade. Minha mãe é formada desde 88, mas ela tem escritório desde 92. Então a sala da minha casa era um escritório de contabilidade. E depois eu passei a vender software para escritório de contabilidade. Eu cheguei a entrar dentro de mais de 2.000 escritórios de contabilidade. Na época eu trabalhava no Grupo Sage. Primeira palavra que você falou foi DRE? Cara, mas é que assim, você começa, aí você tem um apego muito emocional, mas aí na hora que eu visitei esses escritórios, Estevam, e eu fiz também, formei em contabilidade, né? Mesmo que na época eu não era tão apaixonado por isso, não era algo que eu queria, mas eu fiz porque minha mãe... Era visto de uma forma diferente, contabilidade em si, né? E uma coisa que é muito importante que eu vi você falando lá é sobre a diferença, né, do profissional contábil, que é o que eu falava muito para os contadores. Porque o contador hoje ele se forma, aí ele quer abrir um escritório de contabilidade, mas ele não tira o lado empresário dele. Ele não busca se profissionalizar na parte do empreendedorismo, né? De fazer gestão de marketing, de fazer setor comercial, de fazer a administração própria do próprio escritório dele. Ele acha que abrir um escritório de contabilidade talvez seja só prestar serviços contábeis e não é isso, né? Então você falou dessa parte do lado empresarial, que foi onde o X-Business fez aflorar isso em você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a importância para os profissionais da nossa área entenderem, né, que existe uma diferença grande entre ser um profissional da área, né, e prestar serviço com isso e ter uma empresa contábil, ter uma empresa, ou advogado, ter uma empresa, né? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é muito legal esse assunto. Fábio, isso é bem interessante, eu gosto de falar, faço questão de falar, porque a gente que tem uma formação técnica, contadores, advogados, analistas, economistas. Então, a gente, quando abre o nosso negócio, a gente quer ser o técnico, né? Agora vou ser advogado, vou ser o técnico. Eu vou te falar uma realidade, não é bem assim que acontece. A minha irmã fala, nossa, quando eu tinha o sonho de ter uma construtora, eu achei que eu ia ser engenheira, agora eu vou construir grandes obras. Mas e o que vem acompanhado disso tudo, né? É essa responsabilidade de ser empresário. Então, o contador, ele tem que entender que ele vai ser o técnico de muitas empresas, mas ele vai ser o empresário da empresa dele. É ele que vai gerir pessoas, vai montar time comercial, vai pensar estratégias de marketing, vai fazer o negócio dele crescer. E muitos empresários esquecem disso, né? Acha que o conhecimento técnico é suficiente e ele não é. Principalmente na nossa área, né, Jaque? Principalmente na nossa área. A sua área ainda do direito ainda eu acho que é mais ainda, mas existe uma barreira, Estevam, na nossa área sobre fazer marketing, sobre, sabe assim, como se a gente não pudesse fazer isso, mas na verdade pode, né? Existem regras, porque tem um conselho, né, tudo, mas na verdade você tem uma maneira de você fazer isso de uma maneira bem profissional e o empresário acaba deixando de fazer isso por causa de, sei lá, é cultural isso mesmo, né, Jaque? É cultural e é isso que você falou, né? A gente tem um código de ética, tanto os contadores quanto os advogados têm um código de ética para seguir. Isso está muito atrelado a essa questão comercial, né? Você ficar divulgando os produtos de uma forma que você acabe barrando quem está entrando no mercado. Só que é isso que você falou.
Fábio, a gente vem tendo uma migração, uma evolução de negócios. E o digital democratizou o acesso para todo mundo, a visibilidade para todo mundo. Então não tem por que a gente falar assim, não, eu não vou fazer o marketing da minha empresa se a tua empresa é boa, se o teu serviço é bom. As pessoas precisam saber que você está ali para auxiliar. Claro, a gente tem que ter um respeito, né, pela concorrência, Sim, com pelas normas, né, do próprio ambiente empresarial. Mas eles têm que entender que o mercado está mudando. E se eles não se atualizarem e não acompanhar essa mudança, eles vão ficar para trás. Porque hoje quem não está no físico e no digital ao mesmo tempo, ele não está em lugar nenhum mais. Então, o digital hoje é uma rua movimentada. É uma rua movimentada, onde as pessoas estão te vendo, e é uma vitrine. Vamos supor, o meu escritório em Voiporã é na avenida. E passa ali diversas pessoas, 200 pessoas por dia. A minha rua no digital passa 1.000, 2.000, 3.000 pessoas por dia. Então eu só estou fazendo a mesma coisa em um outro lugar, em um outro ambiente. Né? E daí a pessoa fala assim, mas é o jeito que aquela pessoa faz o marketing, eu não quero fazer aquilo, é só não fazer. Não é porque o outro faz e você não gosta, você não concorda, que você tem que falar, eu não faço porque ele faz assim. Primeiro, você está achando desculpa para não fazer o que você tem que fazer. Segundo, né? Você não tem nada a ver com o negócio do outro, com a vida do outro, cuida do seu, entende? Então, quando você foca no seu, entregar o melhor para o seu cliente quer te ver no digital, o seu cliente quer ver seu marketing, o seu cliente quer as dicas que você precisa dar para ele no dia a dia. Porque é muito disso que a gente faz no marketing, principalmente no marketing contábil, né? É uma informação sobre o final do prazo de uma entrega de declaração, que às vezes ele esqueceu, é sobre coisas que é importante para o dia a dia dele, que nem sempre, todos os dias, o contador consegue estar lá na empresa. Então, esse cenário do digital e do marketing favorece muito. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Fora isso, né, até aqui na Cafis Contabilidade, tanto que a Cafis virou o grupo CVR depois, porque a gente entendeu que só com a contabilidade a gente não ia transformar os sonhos de empreendedores em realidade, que é o propósito do grupo, né? E eu até vi você falar, né, lá, eu achei muito legal, sobre na parte do direito, né, que inclusive isso eu acho muito importante. Até o seu Mário, para quem viu o podcast do seu Mário, o seu Mário deu uma aula sobre acordo de sócios aqui no podcast, né? Porque quando a gente conversou sobre sócios, ele deu uma aula sobre acordo de sócios, ele não lembrava o nome, mas ele deu uma aula. E aí eu queria até que você falasse sobre isso, sobre acordo de sócios, né? Igual você comentou ali na sua palestra, que a importância de não ter problemas na sociedade no futuro, que se isso for firmado lá atrás, igual um casamento, igual um acordo. Sim. E qual que é a importância, né, do empresário fazer isso, Jaque? É muito importante. Eu falo para quem quer abrir uma empresa com sócios, é a primeira coisa que ele tem que parar para analisar, contrato social e acordo de sócios, né? Porque o que é o contrato social, Fábio? Ele é o marco da abertura da sua empresa. E o acordo de sócio é o marco da abertura da sua sociedade. Então, o contrato social ele vai falar sobre o objeto da sua empresa, o prazo de validade, aonde ela vai funcionar, a atividade econômica que ela vai desenvolver. E algumas regras que o próprio Código Civil nos pede para colocar. Mas o acordo de sócios, ele vai regulamentar a sociedade, o nascimento da sociedade e as regras da sociedade. E quando eu digo sociedade, é a regra de sócios, né? Então, como que eu e o meu sócio vamos nos comportar? Qual vai ser a entrega de cada um? É um alinhamento de expectativa muito grande. E muitos empresários abrem sociedade e não têm essas conversas. Eles acham assim, o meu amigo é muito bom, abre a empresa com o amigo. Mas esse meu sócio ele vai me agregar nisso e vai lá e abre uma empresa. É casamento. Então, casamento, antes da gente casar, a gente namora. A gente conhece as pessoas, a gente alinha as expectativas. Olha, eu vou fazer isso no casamento, você vai fazer aquilo, eu pago essa conta, você paga essa. E quando é combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. E o acordo de sócio traz essa segurança sobre a sociedade, sobre alinhar responsabilidades e obrigações. Porque é muito triste, porque você abrir uma empresa, você ter um sonho ali e daqui a pouco essa pessoa está fazendo outras coisas. Às vezes ela está até fazendo o mesmo trabalho que vocês fazem na sociedade por fora. E isso tem uma quebra de confiança muito grande, né? A gente chama de quebra do affect, né? Que é dessa confiança societária. Então a gente tem que alinhar isso. Todas as vezes que você falar em sociedade, você tem que partir da premissa, precisa ter um acordo de sócios. Hoje todos os clientes que entram lá, até empresas que estão iniciando, a gente que tem sociedade, a gente já sugere no mínimo um acordo, um contrato social já com algumas cláusulas diferenciadas, né?
tendo esse acordo de sócios, né? Eu vou até dar um exemplo para vocês entenderem a importância do acordo de sócios. Eu fui numa empresa uma vez, eu fiz uma visita nessa empresa e o empresário falou, o sócio dele morreu. Ele teve sociedade com esse cara por 20 anos, Estevão. E o sócio dele morreu e do dia pra noite ele falou assim, Fábio, eu tinha uma sociedade com Deus e agora eu tô com a sociedade com o diabo, porque a mulher do cara entrou dentro da empresa dele e como não tinha um acordo de sócio, ele não conseguiu barrar isso, era 50-50, sociedade administrativa. Cara, simplesmente ela é sócia, ela entrou lá dentro, eu sou sócio, eu mando aqui, entendeu? Junto com você. E, cara, ele falou assim, cara, eu não consigo fazer mais nada, tipo assim, eu não me dou bem com ela. Se ele tivesse um acordo de sócio lá atrás, ele poderia ter evitado isso, porque não que ele iria lesar essa pessoa, mas ele poderia ter definido, por exemplo, né, Jaque, pagar isso, querer ou não essa pessoa dentro da sociedade, entendeu? Exatamente. Eu até falei isso no palco. Como é importante você ter um acordo de sócios, porque você abre uma sociedade com uma pessoa, e se essa pessoa morre, né? E se essa pessoa morre, você vai aceitar o filho dela que é o herdeiro, você tem um bom relacionamento com ela, ela tem a mesma mentalidade sua. Gente, sociedade é casamento, né? Então a gente sabe que para casar com alguém, a mentalidade tem que ser muito próxima, tem que ser muito parecida, porque senão ela não vai dar certo. Só que o casamento ainda, Estevão, as pessoas morrem, né? Então, tipo assim, um morre, outro morre ali. A empresa, às vezes, os sócios podem morrer e ela continua. Então, tipo assim, o que é o acordo de sócio? Ele é basicamente, ele tem que ter, eu acho que como premissa, a proteger a empresa. O Gazinho falou sobre a empresa ser um filho, né? Proteger a empresa, né? O acordo de sócio, ele protege a empresa. Ele protege a empresa e ele protege a relação, mas principalmente a empresa, porque quando a gente define responsabilidades dentro da empresa, quem vai fazer o quê, como vai fazer e a entrega que tem que ter, é o acordo de sócios que traz essas premissas, porque é sobre a empresa. Então os dois vão ter um filho juntos, entende? E o que você vai contribuir para a gente criar esse filho? Ou o que você não vai fazer para não matar esse filho? Porque é isso que acontece quando tem uma briga societária. Às vezes é com o próprio sócio ou acontece, né? Porque o que a maior parte das pessoas fazem? Pega aquelas cláusulas gerais, olha, se alguém falecer, os herdeiros podem participar da sociedade e tudo mais. E é como você disse, não é sobre lesar, é sobre saber o que funciona para aquela empresa se manter viva e ir no mercado. Às vezes não funciona a pessoa ser sócio do filho, ser sócio da esposa, e é muito melhor e mais saudável fazer a apuração de haveres e pagar essa pessoa e retirar ela da sociedade. Então isso são coisas que tem que ser conversada e negociada, porque se você não faz isso antes vai dar problema. Eu, por exemplo, eu tenho muita liberdade, intimidade com os meus sócios, mas é com eles e não com os filhos, com a esposa, com o esposo. Entende? Então essas cláusulas para mim elas são importantes. Além das obrigações, porque tem muito disso. Ah, mas eu estou trabalhando mais, eu estou entregando mais. Então vamos separar o que cada um cuida, porque daí cada um sabe o que tem que fazer. De função. Isso é muito importante. Sabe o que eu estava analisando aqui? Que, por exemplo, eu sou formado em administração de empresas. Eu sou ADM de formação. A gente está entre um ADM, advogado e contador. Que legal. Conversando. Só que assim, você vai fazer ADM, você ouve sobre direito, você ouve sobre contabilidade, você ouve sobre marketing, você ouve sobre gerenciamento, você ouve sobre várias coisas. Mas ninguém coloca ali numa formação de ADM, por exemplo, a importância pode dizer assim, a necessidade vital de você ter determinadas áreas, né? Todas são importantes. Agora eu te digo, como um administrador de empresas vai abrir uma empresa sem ter um contador e um advogado ao lado dele o auxiliando? Não tem jeito, tá? Já vou adiantar para você, empresário, não tem jeito. Você vai precisar da Cafisco, você vai precisar de um advogado empresarial. Não monte a sua empresa sem pensar nessas duas pessoas. Não tem como, porque assim você entra nesse mundo, aí você ouve o quê? Primeiro que a gente tem que mudar esse paradigma, né, hoje no Brasil. E eu, como de formação ADM, e tenho uma consequência disso, tá? Que eu estive lá há 4 anos e sei o que é ensinado e acompanho, nos é passado o quê? O advogado é um custo. O contador é um custo.
O marketing, tudo é custo. Eu acho que hoje no Brasil essas áreas é mais um investimento do que um custo, quase. É mais, não é 100% investimento, Fábio. É 100% investimento. Eu digo, é investir, completamente diferente. Isso é investir na perpetuação do seu negócio no tempo, na tua ideia e no teu desejo de deixar teu negócio para teus filhos, para segunda, terceira, quarta geração. É investimento. Não tem como hoje você ter uma empresa e falar assim, eu não vou ter um contador que está te auxiliando sobre a melhor estrutura tributária, sobre como faz o registro dos colaboradores, sobre como faz lançamento contábil e faz todo o acompanhamento patrimonial da sua empresa. Não tem como você ter negócios hoje bem estruturados sem ter um advogado que te dê conhecimento e também te ajude a tomar decisões assertivas. Eu falei no palco, o Jorge me liga todo dia, é verdade. Ele me liga todo dia, já o que eu faço aqui? É muito mais do dia a dia do que de fato da legislação ou de uma cláusula contratual. Ele não quer saber disso, ele quer saber se eu tenho condições de dar um apoio e uma informação para ele que vai ajudar ele a decidir, que não vai atrair problemas jurídicos. Porque no dia a dia a gente faz muita coisa sem saber que vai trazer um problema ou não. Ou que aquilo também pode ser uma solução. Porque o direito empresarial e a contabilidade é duas estratégias que são potencializadoras de fazer negócios. E a gente não entende dessa forma. Porque é isso que dá bagagem para você ter boas relações. Se você tem conhecimento contábil, sabe do conhecimento sobre tributos e como isso impacta no teu lucro, e também tem esse conhecimento jurídico, você vai para uma negociação muito mais assertiva e confiante. Você vai fazer boas negociações, as pessoas vão querer ter você no negócio delas, ou como parceiro, ou como cliente, ou como fornecedor, porque você sabe do que você está falando e da entrega que você tem. Como é gostoso você contratar pessoas que tem credibilidade no que fala, né? Eu tô fazendo uma obra em parceria com uma construtora de Cascavel e saber que eles estão há anos no mercado, que estão com as obrigações trabalhistas, fiscais, todas em dias, porque eu sou contadora, eu vou buscar isso para saber, né? Aí eu vou olhar a parte jurídica para saber se, eu posso fazer parceria com essa pessoa não vai queimar o nome da minha empresa. Então, veja, essas duas bagagens, contábil e jurídica, que me dá essa visão. Então, eu quero fazer negócio com essa pessoa, porque ela é isso que ela fala, né? E isso também traz isso pra gente, essa credibilidade. É gostoso trabalhar com pessoas honestas, com pessoas que se comprometem com o que falam. Então, o contador e o advogado, eles fazem muito isso, eles te dão essa segurança pro seu negócio. Fazendo uma analogia aqui, ó, como o empreendedorismo, vamos colocar assim, o empreendedor, que é quem, na sua grande maioria, nos escuta, nos vê aqui. É como se ele entrasse para o mercado, que é uma arena de leões, você entendeu? E você é lançado naquela arena cheia de leões extremamente famintos e há um pé para te devorar por inteiro, né? E você, empreendedor, que entra nessa arena do empreendedorismo, né? Apenas com o sonho e a vontade, é a mesma coisa que entrar lá sem nada. Sem nada. E assim, o contador... vamos fazer a analogia, como fosse o teu escudo, o advogado é como fosse a tua espada, né? O teu gerente de marketing como fosse o teu capacete, enfim, todos fazendo uma armadura para que você possa, enfim, enfrentar aqueles leões e poder ser isso que você falou, Estevão, é muito interessante, sabe por quê? Olha para você ver, a gente passa por uma evolução disso, né? A gente fala assim, eu tenho que matar um leão por dia. Eu já estou na fase da vida que eu penso que, na fase da vida empresarial, você não mata um leão por dia, você é o leão por dia. Você é o leão da sua empresa, é você que vai lá e vai devorar. E a gente, quando começa a empreender, que você acabou de falar, que você é jogado na cova dos leões, você é jogado um gatinho. Você é um gatinho, sem você nada. É colocado lá dentro. Por que você é colocado lá dentro? Porque esse gatinho ele vai se transformar nesse leão. Nesse escudo, nessa armadura que você falou. Então a gente entra no mundo do empreendedorismo igual um gatinho, que não sabe, que não tem conhecimento, que está buscando bagagem. E você começa a buscar apoio técnico, buscar conhecimento, estar nos lugares com as pessoas certas, você começa a se tornar esse leão. Então, quando o problema chega, você ataca, porque você sabe atacar. Você realmente se torna esse leão na sua empresa. Você não tem medo, você parte para o mercado, porque o mercado é esse ambiente hostil que está ali, né, com uma arma atrás da outra para nos derrubar. Mas você se tornou um leão, agora você já não é mais um gatinho indefeso, né? Eu falo, com tudo que eu tenho vivido, aprendido com vocês, com a galera que a gente está se conectando,
eu jamais abriria um negócio, uma empresa, contrataria funcionários se eu não tivesse do meu lado pessoas como vocês, advogados, contadores, pegar o Ernesto, né, de vendas, pegar Jorge de marketing. Mas assim, como é que alguém monta uma empresa e não tem vai sozinho. Não vai sozinho? E vai sozinho. Como é que é isso? Eu não tenho essa coragem. Olha, eu até queria ter falado isso no palco, mas é tanta coisa pra gente falar, a gente acaba esquecendo. Sabe o que eu sinto? Que hoje eu não empreendo mais sozinha, que eu não sou empresária sozinha. Nem Que tem como, que eu tenho um time completo, sabe? Eu tenho um problema no comercial, eu ligo pro Ernesto. Eu tenho um problema de venda, eu ligo pro Ernesto. Eu tenho um problema sobre alguma ideia que eu tenho de desenvolver um sistema, eu ligo pro Ali ou pensar em algum aplicativo. Eu tenho um problema de ganhar dinheiro com milhas, ou viajar, eu ligo pro Estevão. Como várias pessoas na fraternidade, eu não tenho medo de empreender mais, porque o ambiente que a gente está, as pessoas que estão conectadas com a gente, cara, ela transforma a vida da gente, elas nos dão força, né? Então, realmente, faz parte desse processo de transformação, né? Eu me sinto muito mais forte com vocês, sabe? De saber que eu tenho pessoas do meu lado que vai me ajudar com algum problema, que vai tirar uma dúvida, que vai me apoiar. Então, isso é muito gostoso, isso é muito importante. Ô Jaque, até continuando falando ali do direito empresarial, né, que a gente falou sobre o acordo de sócios, né? Outra coisa que eu vi que você colocou lá, que hoje até nos processos hoje da Cafés a gente faz um diagnóstico antes da empresa entrar e analisa todos esses dados e a gente encaminha para os profissionais de serviço que a gente não faz, por exemplo, parte de direito para um, outro para outro, ou pelo menos esclarece para o empreendedor que ele precisa fazer aquilo, né? Eu vi um ali que eu acho muito importante, né, e que muitas empresas esquecem da importância disso, né? As empresas abrem, né, faz o registro na junta comercial, né, dos seus contratos e ele acha que aquilo ali serve para registro de marcas e patentes. Muito empresário que não tem esse conhecimento e acaba entrando no mercado. Até na própria iBox, que é uma empresa que já está rodando, que a gente coloca lá para os marketplaces, que é onde que a gente às vezes chega, não é nem cliente da Cafis ou um cliente de outra empresa, a gente vai ver que o cara não tem uma marca registrada, está entrando no mercado digital, por exemplo, né? Cara, fala da importância... Eu peguei essa chunchada da Jaque já. Oi? Eu já peguei essa chunchada da Jaque. Já pegou? Cara, é muito importante isso. Estevão, cadê Cara, é tipo assim, Estevão, é tipo você tá trabalhando, talvez até em vão, cara, porque tipo, dependendo do que você fizer, o investimento que você fizer, é tipo assim, é como se você jogasse uma roleta russa, porque isso se o seu negócio expande, por exemplo, a sua marca, e aí você não tem o direito naquela marca, né? Fala da importância disso, Jaque, pra gente. Fábio, isso é muito interessante. Primeiro que eu quero dar parabéns para a Cafisco de fazer esse diagnóstico e entender o que é serviço contábil e o que é serviço de outro profissional. Sim. E da mesma forma eu falo para outros profissionais. Se você é advogado, seu serviço é ser advogado e não ser contador. Se você é administrador, seu serviço é ser administrador e não contador e não advogado e vice-versa. Se você é estrategista de marketing, é isso que você faz. A gente primeiro tem que saber o que a gente faz para poder orientar. Ter um diagnóstico para orientar o cliente dessa informação é algo sensacional. E eu achei incrível mesmo, e parabéns, porque são poucos os escritórios de contabilidade que têm essa visão e dá esse conhecimento, esse direcionamento para o empresário. Então, falando disso, isso é uma confusão que muitas pessoas têm por falta do quê? Do conhecimento. Sempre a gente vai voltar para a raiz, que é a falta do conhecimento. Então, o registro da sua empresa, ali do CNPJ na junta comercial, ele não te dá a propriedade intelectual da sua marca. Para você ter esse direito garantido, você vai ter que ir lá no site do INPI fazer toda a busca, né, de empresas que não carregam esse nome e depois fazer o protocolo do pedido de registro da sua marca. Então só é dono quem registra. E você só tem o registro da marca se você faz isso direto no órgão competente, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil. Então você só tem a propriedade da marca protegida quando você faz esse registro. E isso nada tem a ver e não se confunde com a abertura da empresa, o registro do contrato social e com a liberação do teu CNPJ. A pessoa às vezes não tem conhecimento, né? Ela acha assim, eu abri minha empresa, está tudo certo com o nome, né? Até porque, Estevão, o processo de abertura, você abriu sua empresa, o processo de abertura, a gente faz uma busca. Isso, a gente faz exatamente isso. Abri CNPJ, o nome é esse, aprovou. Beleza, minha empresa. E outra coisa, Fábio, falando sobre isso, por exemplo, são duas empresas. O Estevão vai registrar a empresa dele agora, né? Mais Milhas.
E tem uma empresa que está lá no mercado há 10 anos já tem esse nome, mas o Estevão foi lá no órgão, no INPI, e registrou. Ah, mas eu tenho direito porque eu estou há mais tempo no mercado, eu registrei meu CNPJ 10 anos atrás. Você não tem direito? Não. Quem tem é o Estevão. Pode ser até a pessoa, não, eu criei. Tá, você criou, mas você não registrou. Mas você não registrou. Então só é dono, gente, quem registra. Isso vale no direito imobiliário também, tá? Ah, mas esse lote que eu comprei, eu fiz escritura pública. Escritura pública não é matrícula, tá? Então também tem essa diferença. E muitos empresários não sabem disso. Que trabalha muito isso, né? Com grandes marcas, né, Jaque? Não foi isso que a gente está falando. Teve empresas que teve expansão. Eu não sei se vocês lembram da Osmose. Cara, a Osmose fazia propaganda no Pânico. Eu acho que era no Pânico na época. No Pânico na época que tava bombando. Não é da minha época, como é que é? É uma marca de jeans, cara. Uma marca de jeans, eu não sei, eu acho que ela deve até existir ainda, mas eu acho que aí sim. tinha uma marca de São Paulo, que o cara tinha uma loja bem pequena, assim, e ele tinha o registro da marca. Nossa. Cara, e eles, tipo assim, entrou numa briga, assim. E isso acontece muito, muito mesmo. Então, acontece muito o dia a dia. Eu até me apresentei no palco, né, exemplos, né, da Johnny Walker e do João Andante. Todos os dias a gente vê esse conflito. Inclusive, recentemente estava tendo um conflito da Apple com uma empresa sobre... Não é de cosméticos? Agora eu não vou me lembrar, eu vi a notícia, mas é tanta informação que a gente vai vendo, né? Mas era uma disputa onde a Apple estava discutindo sobre um produto, se era dela, né, a propriedade ou não. E ela, se eu não me engano, acho que ela ganhou. Mas veja, grandes empresas participam disso, né? Então não é só com a pequena, não é com a média, é com todas. Também. Vou te dar um exemplo em Maringá. O que aconteceu em Maringá? Tinha um cachorro quente em Maringá. A gente tá em Maringá, não tá? A gente tá em Maringá. É que eu tô conversando com vocês, eu olho pra Jaca, eu já lembro vai porão. Olha vocês teve. Eu não sei se eu tô em Bariloche, Porto de Galinha, a gente tá em Maringá. Desculpa. A gente anda tanto, viaja tanto, né? É verdade. Mas assim, aqui em Maringá, tinha um lanche que chamava... o cara colocou o nome do lanche dele de Disney Lanches. No Brasil tem muito disso, né? Ele colocou Disney Lanches e ele colocava o cardápio com os personagens da Disney e tal. E, cara, e a Disney entrou com processo e fez ele tirar isso. Imagina. Então, tipo assim, as pessoas acham que isso... Eles acompanham. O nosso trabalho enquanto advogado, né, principalmente quem trabalha com registro de marca, hoje já tem softwares especializados que buscam isso o tempo todo, né, CNPJ, nome fantasia, nome fantasia, e também o que é protocolado no INPI. Então é monitorado tudo isso, né? Então a pessoa foi lá, fez o registro, está trabalhando ali há 1 ano, 2, muito provavelmente ela vai receber uma notificação para mudar o nome. Ou quando faz o protocolo ali no INPI, o próprio sistema do INPI avisa. Aí a empresa que já tem advogado, né, regularizado para isso, ele já entra com uma defesa para impugnar o registro. Então, assim, já tem todo um acompanhamento, né? A globalização e a digitalização favorece muito isso. Então, gente, a gente está num mundo onde a gente precisa acompanhar essas mudanças. Não dá para sair abrindo negócios, né? Que nem o Estevão falou. Eu não abriria um negócio, eu sou um advogado e um contador. Jamais. Isso é o básico, né? A gente precisa ter esse conhecimento e esse suporte, né? É necessário demais. E assim, e é engraçado que às vezes a gente acha, mas eu tô aqui num cantinho, numa cidade pequena, sei lá, qualquer coisa, a minha empresa é pequena, não vai incomodar. Hoje, com o que a Jaque falando, globalização, digitalização, existem software que já leem logomarca, palavras, com imagem, com vídeo. Então, assim, não tem pra onde você correr. Se você tá usando um nome, uma marca de forma indevida, em algum momento isso vai cair num software do dono, vai apitar, né? E você vai receber uma bela de uma notificação. Inclusive, eu acho que você falou, ainda tem questão de multas, não sei se indenizações, vai ter que gastar com uma nova identidade visual. Às vezes você vai ter que trocar várias coisas. Por exemplo, a fachada da sua loja que carrega aquela marca, todas as embalagens que você tem, anúncios que você fez. Então veja, a depender é muito grande. Você faz um investimento aí de R$500 mil na identidade visual, na marca, na fachada do teu empreendimento, você vai ter que mudar. Então tudo isso é um custo muito desnecessário e que você não precisa ter se você tem o conhecimento de que precisa fazer
fazer o registro da sua marca. Porque às vezes tem outras pessoas que estão usando a sua marca, isso pode trazer processo para você, credibilidade para sua marca, mas às vezes você está usando a marca de outras pessoas e nem todo mundo, às vezes, vai ser bonzinho como você de não processar, de não exigir uma indenização e de não exigir que você troque tudo isso, né? Eu, por exemplo, eu pediria para trocar, porque as minhas marcas são registradas. Dentro da construção civil, a Acervo é uma marca registrada. Eu não quero outras construtoras abrindo com o mesmo nome que eu, porque isso vai gerar uma confusão mental para os meus consumidores, para os meus clientes. E eu sei o tanto da minha entrega, da minha responsabilidade enquanto empresária. Então eu quero que a minha marca se fortaleça e que os meus clientes tenham convicção de que eu sou a melhor opção para eles e que eles podem contratar comigo, porque eu estou ali, eu tenho uma estrutura, eu tenho patrimônio que vai garantir essa execução. Então a marca, ela potencializa essa garantia, né? Então ela faz a gente estar mais credibilizado no mercado também. Então eu não quero qualquer empresa usando a minha marca. Muito provavelmente eu pediria para trocar. Trazendo agora, vamos virar aqui a moeda. A gente falou e tá claro, e assim, se você não entendeu ainda, não tem mais o que falar. Tá claro que nós, empresários, precisamos sim de ter um respaldo em diversas áreas, principalmente contábil, jurídico, etc. Mas agora, também não pode ser vendida aquela imagem de que contratei a Jaque, minha advogada, tô tranquilo, posso fazer qualquer coisa. Não. Contratei a Cafiso, tal, contabilidade, posso fazer qualquer coisa. Não, imagina, você vai lá, faz todo o contrato, faz toda uma assessoria, todo um trabalho para deixar tudo redondo, tudo certinho. Aí o abençoado lá do empresário faz o seguinte, na hora de receber o dinheiro, ele manda a conta pessoa física. Né? E tá lá o vínculo do contrato tudo no PJ, por exemplo, né? Eu estou no digital, isso é muito comum, né? Já contratei influenciadores de valores consideráveis e na hora de pagar eu recebi o quê? Né? CPF da minha mãe, aqui minha conta no Nubank. Eu falo, não tem condição, né? Então vamos falar um pouquinho também dessa parte do empresário, de não terceirizar essa responsabilidade. Legal, a Jaque foi lá, o Fábio foi lá, me explicou, me deu toda a assessoria que eu preciso, foi lá e ajeitou tudo que estava errado e tal, mas a partir daquele momento, eu como empresário tenho um checklist para fazer, não tenho? Eu tenho um passo a passo que eu devo respeitar, porque se eu não o fizer, com certeza descredibiliza todo o trabalho. Primeiro passo, Estevão, sobre isso, né, do que você acabou de falar. Quando a gente até começou a falar sobre isso, né, Fábio? Quando a gente faz uma faculdade de contabilidade, a gente é o contador, a gente é o técnico. Só que quando você abre um escritório de contabilidade, você não é mais só o técnico, o contador, você se torna empresário. Ah, mas eu amo ser contador, sentar aqui e fazer cálculo, planejamento tributário. Mas você tem que entender o seguinte, que se você ama ser contador e você decide ter um escritório, você vai ter que fazer 20% daquilo que às vezes você não gosta e que você nem tem tanta aptidão. Porque para atingir aqueles 80% que você gosta, você vai ter que fazer os 20% que é necessário. Então nós que somos empresários, fazemos coisas no nosso dia a dia que a gente não gosta muito. Tem várias coisas que eu faço no meu dia a dia que eu não sou tão apaixonada por fazer, mas é necessário. Por exemplo, eu preciso, para ser advogada, acompanhar prazos processuais, acompanhar os lançamentos, o cumprimento disso, lançar tudo isso na rotina do escritório, fazer protocolo, petição, movimentar os processos dentro do judiciário, dentro de uma plataforma que a gente tem. Vocês acham que eu gosto disso? Não. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de estar com os empresários, eu gosto de fazer esse trabalho prático. Mas para que isso tudo aconteça, eu tenho que fazer o 20% do burocrático. Então nós que vamos ser empresários e para quem quer ser empresário, precisa ter isso como mentalidade. Entender sobre o seu negócio, né? Entender sobre o seu negócio. Eu vou ter que fazer isso é necessário. E olha, eu até vou dar um recado assim, para os escritórios de contabilidade, tá? Algo que a gente passou na nossa empresa e que isso pode talvez mudar um pouco a mentalidade do pessoal técnico dos escritórios de contabilidade. O empresário, Estevão, ele vê só o negócio dele. Um escritório de contabilidade, ele vê vários negócios. Sim. Então, um escritório de contabilidade, ele não consegue acompanhar 100% tudo que é de benefício para aquela empresa, tudo que pode ser interessante para aquela empresa. Que eu achei fascinante. E o empresário ele vai lá e ele busca isso. Por exemplo, a Cafisa tem mais de 700 empresas, não tem como.
Aí, tipo assim, às vezes o empresário chega e manda lá para um funcionário do fiscal, assim, tipo, cara, eu vi que tem tal benefício e tal, eu queria enquadrar minha empresa. Ou seja, esse empresário, ele está se preocupando, ele está fazendo aquilo que a Jaque falou. Você tem que ter esses 20% aí que você tem que analisar a sua empresa e buscar novidades. Né? Não que seja o seu papel, mas que como o empresário, geralmente o empresário faz isso, tá? O cara que é apaixonado pela empresa dele, ele faz isso. Só que daí, às vezes ele chega no escritório e o funcionário lá que é operacional, ele tipo assim, ele simplesmente fica, não, isso aí não é, tipo, ele não quer procurar aquilo que o cara falou. Tanto que hoje a gente tem uma conversa com os nossos colaboradores e explica para eles o seguinte, olha, o acesso da informação hoje não é na época da IOB, que o cara pegava um bloqueto lá de coisa e tinha que ficar lendo e ele não tinha acesso a essa informação. Hoje o empresário ele tem acesso à informação na internet, ele pode ver algum benefício que talvez o próprio escritório não tenha visto. E se ele trazer esse benefício, vocês têm que ter a mente aberta de procurar se isso pode ou não, entendeu? Entender que mesmo que ele não tenha conhecimento, ele pode trazer isso para você, entendeu? Então hoje a dica que eu dou para os escritórios de contabilidade e para o pessoal que está ali no operacional é mesmo que vocês sejam técnicos e tenham conhecimento, tenha a mente aberta que aquela pessoa que às vezes não tem conhecimento técnico, ela pode ter encontrado algo e você tem que ter a mente de entender que mesmo que ela não conheça, você pode ir atrás disso e ver se de fato é interessante, ao invés de talvez dar uma resposta rápida sem analisar o assunto a fundo, entendeu? Com certeza, Fábio, eu concordo com tudo que você falou. E como isso é importante, né? A gente está preocupado com o nosso cliente. Primeiro que nós dois, você enquanto contador, tem um escritório contábil, eu enquanto advogada, estamos num ambiente de negócios, aonde é a realidade dos empresários. A gente já se destaca da maioria das pessoas que não entende essa importância, né? Porque nós somos contadores de quem? De empresas. Nós somos advogados de quem? De empresas. Não faz sentido você não participar do ambiente empresarial. Não faz sentido você não entender como acontece essa dinâmica ali dentro. Então, a informação ela está cada dia mais rápida, ela está evoluindo. Então, sobre isso que vocês falaram, né, e para concretizar esse assunto, eu gosto de falar do exemplo do Jorge. O Jorge é um jovem empresário, visionário, que sempre está aberto a mudanças e que ele sabe que 20% das coisas que ele faz é necessário para esses 80% que ele ama fazer e que é o propósito que ele tem. E por que eu falo isso? Porque mesmo ele não gostando de falar comigo sobre problemas, sobre processos, sobre organizar a estrutura jurídica, porque eu sei que não é para qualquer um, né? Então, os jovens empresários, eles às vezes acham que isso é dispensável, deixa para depois. O Jorge é um exemplo disso. Beleza, o que eu gosto é de estar no palco, é de pensar em estratégia, é de cuidar do marketing das empresas, é desenvolver novas ideias para o mercado. Ele ama fazer isso, mas ele senta comigo, estrutura uma situação onde a gente precisa organizar e prever alguns riscos. Ele senta com o Ernesto, que estrutura um processo de vendas. Ele senta com o Ali e estrutura a organização de como vai acontecer cada evento, cada situação, como isso vai funcionar no aplicativo. Não tem exemplo melhor do que esse, porque ele sabe como isso faz diferença no dia a dia. O Jorge, por exemplo, né, ele trouxe um benefício, né, que na época o Felipe que estava no Daivo e o Jorge é cliente nosso da contabilidade também, ele trouxe um benefício que hoje a gente oferece para outros empresários e muda a vida de outros empresários, que ele, tipo, num churrasco, alguém falou para ele sobre o benefício, que foi depois da pandemia, a gente aplicou na empresa dele e a gente está aplicando em outras empresas. Então, tipo, é algo que o empresário trouxe e o contador tem que ter a mente aberta de buscar. E até sobre isso que eu falei, e você também bate muito nessa tecla, né, de que o escritório de contabilidade é uma coisa, que o escritório jurídico é outra coisa, que empresa de consultoria é outra coisa. O escritório de contabilidade, eu até costumo falar assim que ele é quase que ele quase que não é uma prestadora de serviço, ele é quase que uma indústria. Ele produz dados, entendeu? Os dados vêm da empresa e a gente gera dados, entendeu? Mas quem que vai olhar a fundo mesmo a empresa? Porque no Brasil a gente tem uma cultura que o contador faz tudo. Cara, na época da minha mãe, eu acho que a minha mãe, tipo, eu acho que ela até... O cara ligava pra ela cobrar os clientes dele, sabe? Assim, é algo meio que, tipo, você é meu contador, você é obrigado a fazer isso. E não é isso, cara. Não é isso. O escritório de contabilidade, ele produz dados, ele gera informações, entendeu? E esses outros âmbitos são as empresas que a gente vai... Você falou tudo, Fábio, né? É isso que você falou, a gente sempre fala isso, né? Como é importante saber disso. O contador, ele não é responsável por tudo que acontece na empresa. Então, a gente
vem de uma cultura onde o contador faz contrato, Cara. onde o contador faz ele tem que entender de toda a legislação trabalhista, ele tem que fazer o registro do funcionário, ele tem que cobrar cliente. Então, assim, nós precisamos saber separar, porque, veja, você trabalha com contabilidade todos os dias, né? Eu trabalho com contabilidade num nível um pouco mais estratégico e não tanto operacional. Então, tem coisas que eu não consigo decidir hoje, porque eu não tenho essa bagagem atual. Mas eu trabalho hoje, né, de forma ativa como advogada, né, apesar de ter as duas formações. Então, assim, eu trabalho como advogada. É essa a minha expertise, é essa a minha experiência. Então, se eu tenho dúvida sobre algo, eu vou consultar você que está trabalhando como contador. Então, e você, se tem dúvida jurídica, comigo que você vai conversar, porque a gente sabe que uma coisa complementa a outra, mas elas não se confundem, né? Então, o empresário ele tem que saber disso, senão ele vai cobrar tudo do contador. Cara, e o contador não consegue entregar. Você não tem noção, Estevam. É tipo assim, coisas assim, tipo, que não tem nada a ver. Tipo, o recursos humanos de uma empresa, por exemplo. O recursos humanos não é responsabilidade do escritório. O escritório ele faz o departamento pessoal. As pessoas confundem o departamento pessoal com recursos humanos, entendeu? Por isso que até a Cafis fundou o Grupo CVR, porque o Grupo CVR, ele é o quê? Ele é outras empresas que a gente fundou nossas e outras que são parceiras para oferecer esse serviço, porque a contabilidade ela gera informações. O objetivo, inclusive, da Cafis é gerar informações de maneira rápida e ágil, entendeu? Então a gente é uma indústria que produz dados para os consultores, para os advogados, para as pessoas analisarem isso de maneira mais prática para poder... Vou dar um exemplo, né? Eu prestei consultoria para o escritório de contabilidade, mas é na parte de pessoas, né? Para entender essa questão de como que aquele escritório poderia ser mais produtivo, né? Eu sou filho de contador, né? Então eu tenho um pezinho ali meio na contabilidade e ela sempre me acompanhou, apesar de nunca ser especialista, enfim, não é a minha área, não é a minha expertise, como até o exemplo que a Jaque trouxe. Mas eu tava lá, então qual era o meu intuito? Eu falei, ó, vou ficar aqui 2, 3 vezes na semana eu venho, quero ficar aqui dentro, quero só observar. Eu tenho essa linha da observação, né? E comecei a observar, comecei a ver, entendi essa questão, tem um setor fiscal, tem um setor... uma indústria quase, né? Tipo, tem vários departamentos, eu achei interessante, eu achava que todo mundo era contador, era a minha ideia. Não, é um bando de contador, cada um no seu computador, e eles dividem a equipe, as empresas entre eles lá e cada um cuida de uma. Não, né? Porque a minha cabeça, eu sou ADM e sou do comercial, então a minha cabeça é o quê? Do vendedor. Numa loja, é assim, eu tenho um cliente, é meu cliente, ninguém mexe, se alguém ligar para ele, apanha. Né? O vendedor é assim, ninguém mexe no meu cliente, ninguém põe o dedo, né? E eu comecei a ver várias situações. Enfim, aconteceu um momento lá que eu vi alguém, eu acho que era justamente do Recursos Humanos, estava preenchendo um programa, algo do tipo, e essa pessoa estava lançando horário de entrada e saída do funcionário. Lá no escritório contábil. Você entendeu? Ela tava com uma folha que veio xerocada, sei lá acontece o que é. Muito. É raro, mas acontece muito. Tava xerocada e aquilo me chamou muita atenção. Falei, pera lá. Porque eu já sabia que a pessoa tinha várias formações, etc e tal, quanto que aquela pessoa custava para a empresa. E eu vi ela com uma folha xerocada, sei lá o que acho que era. E ela tava lá, 8 horas, tá, 2, tá. Eu parei assim... Aquele horário britânico, né? Tudo igualzinho, 8, meio-dia, 1 hora, 5 horas, era isso. Eu falei assim, vem cá, me tira uma dúvida. Você lança a horário de cada funcionário? Eu falei, sim. Mas vem cá, quantos funcionários são? São 100 e tantos. Nossa. Eu falei, tá, mas você faz isso de quantas empresas? Mais 5, 8... Eu falei, quanto tempo você fica só fazendo isso? O mês inteiro. Não, nesse caso ela é bem produtiva, tá? Ela falou, eu fico pelo menos assim uns 5 dias só fazendo isso. Mas não é eficaz, então. Né? Porque muito trabalho. Eu não entendo lá como é que ela é. Nem era pra ser assim. Era muito, né? Aí eu falei, tá, bacana. Aí eu guardei aquilo e fui falar com o dono do escritório. Eu falei, vem cá, moço. Você tem ideia que, tipo assim, você tem um funcionário que custa caríssimo, tá fazendo algo que o meu filho poderia estar fazendo? Não, ó, que ela olha lá, 8 e 10. Ela vai dar 8 e 10. Fala, vem cá, será que eu não poderia... eu não entendo nada disso, mas assim, na minha santa ignorância, eu falei, será que eu não poderia você sugerir um terceiro, botar um ponto digital? A gente tá, tipo assim, aquele meme, a gente tá no século XXI, Copa do Mundo no Catar, ano de 2023, e a pessoa ainda tá lá, digitando no dedo, gastando 4 ou 5 dias de um mês, né?
com uma tarefa completamente, primeiro, operacional, e segundo, que na minha visão, me corrija se eu estiver errado, não era para ela estar fazendo aquilo. Sim. Ó, pra você ter uma ideia, Estevam. É raro, mas acontece muito? Muito. Ó, na época, quando era... Hoje a nota fiscal é eletrônica, então ela não emite retroativa e ela tem que ser feita na empresa, com certificado digital e tal, né? Mas na época do escritório da minha mãe, eu era novinho, tipo 12 anos, assim, a minha mãe, ela dava um monte de blocos pra mim de nota, assim, e eu que ficava emitindo as notas das empresas, Viu? cara. Não é uma criança que consegue tipo fazer? assim, era uma coisa que hoje não existe mais isso, né? E até hoje, às vezes, é uma coisa cultural, cara. Até hoje, às vezes, tem alguma empresa que entra e fala assim, mas vocês vão emitir nota pra mim? Eu falei, não, a gente te ensina a emitir nota, né? A gente vai dar um treinamento pra você implantar um software na tua empresa e você emitir nota. Mas até hoje eles acham que o escritório de contabilidade tem a obrigatoriedade de emitir nota. Não tem, né? Não, claro que não. Nem do ponto, nem né? Faz sentido. Isso, nem do ponto, porque aonde acontece esse dia a dia de emissão de nota? Fez uma venda, tem que emitir a nota. Na empresa, é ela que tem que gerar essa informação. Onde acontece o registro do funcionário? Né? O horário que ele chega, a hora que ele sai. Na empresa, é ela que tem que gerar essa informação. Então, ela só realmente repassa para a contabilidade fazer a compilação desses dados para gerar uma informação mais assertiva. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito que a gente precisa entender. O que a contabilidade faz? Registra os fatos do que você faz na sua empresa. E esses fatos, eles vão gerar dados para você tomar decisões. Então, o contador, ele faz a compilação desses dados e te fornece de uma forma traduzida, intuitiva e direcionada. Agora você tem um caminho para decidir, um caminho para se orientar. Claro, dentro desse processo a gente também, né, Fábio, orienta do que não fazer, do que vai gerar um impacto financeiro, do que vai gerar um impacto tributário e também das coisas que não estão, né, legalmente previstas. Mas o mais importante da contabilidade é ter suporte e dados para tomar decisões. E daí, se você faz só isso, o contador faz o que é para ele fazer, ele consegue ser muito bom no que ele faz. Ele consegue te dar relatórios, indicadores financeiros, indicadores de caixa, indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, o potencial que você tem, questões de faturamento, e isso é um ouro tão grande para o empresário, que se dá uma bagagem para ele decidir, para ele pensar nos novos passos que a empresa vai dar, que é grandioso demais. Mas qual é a preocupação dele? Meu contador tem que emitir nota, meu contador está ali para emitir dados e fazer o registro da folha de pagamento. Então, isso ainda é a mentalidade, né, das pessoas e dos empresários. Eu fiquei assim, eu fiquei besta de ver. Né? Porque assim, na minha cabeça, tipo assim, a contabilidade... Tanto sistema, tanta coisa. E você falou, é difícil de acontecer. Vou dar o exemplo da semana passada, tá? Semana passada, eu tava na escola dos meus filhos, né? E eu cheguei na secretaria e eu vi uma professora com papel lá. Tipo, 8 horas, meio-dia, tá? Sabe? Aí eu vi assim, eu vi que tinha um ponto na parede. Aí eu perguntei, falei, mas não tem um ponto, por que vocês estão preenchendo, eu me metendo nas coisas que nem... Mas não tem um ponto, por que vocês estão escrevendo no papel e não sei o quê? Ele falou, não, é porque mudaram de sistema e vão implementar não sei o quê, tá. Aí eu falei, nossa, mas eu achava que isso realmente não acontecesse mais. Mas a gente for olhar, imagina o retrabalho que está aí, já que imagina você ter um cliente, né, deve ter muitos empresários nesse sentido. Você tem um cliente, sei lá, 30, 50 funcionários. E esse cara tá lá com essa galera inteira, ainda assinando a folhinha, sabe? Ainda vai lá e escreve, ou então emitindo nota, vai lá, fatura, tem só no programa. Tipo, chega ao final do mês, na data limite, a contabilidade liga e fala, vem cá, você não faturou nada, não? Cadê as notas? No último dia, né? No último dia. Esse cenário que você está falando, Estevam, e isso colabora muito para a gente falar de uma coisa: tecnologia e inovação. O empresário precisa estar conectado com essas duas áreas, porque o mercado muda muito, muito rápido, e você precisa otimizar tempo, otimizar processos. E só consegue fazer isso quem se adapta a esse mercado, que é olhar para as tecnologias que estão disponíveis, que podem potencializar, que pode agilizar. Qual que é o foco? O foco é ser mais produtivo, é você ter a menor estrutura possível, uma estrutura enxuta, onde essa estrutura te dê potencial de gerar muito mais receita, muito mais lucro, né? É aquela ideia de startup. Tudo bem, minha empresa não é uma startup, mas a ideia
ideia, a metodologia de empresa da startup, ela é muito interessante. Mas a própria Usar, startup, eu já peguei startups que não têm esses controles, não usa tecnologia não a favor. usa tecnologia né? a favor. E é uma base, né? Acontece. Acontece muito. Acontece muito, né? Mas a gente precisa estar aberto a isso. Nós, né, que somos pilares, apoios técnicos dos empresários, somos empresários. A gente precisa dessa mentalidade de que a inovação e a tecnologia, ela está aqui e ela não vai voltar para trás. A gente não vai regredir. Né? A gente está vivendo no mundo atual onde a gente está falando de inteligência artificial, de metaverso, de negociar em outro universo, de ter propriedades em outros universos, de ter que nem existem. outras moedas. Então, veja, vamos, gente, se atualizar, né? A gente precisa acompanhar esse universo aí digital e tecnológico, aonde a tecnologia nos favoreça. Ah, mas vai substituir o contador? Vai substituir o advogado? Não vai. Não vai. A capacidade mental humana nunca vai ser substituída. Nunca vai. Então, assim, só nós conseguimos pensar e definir novos produtos, novas estratégias, como agregar isso no mercado. A tecnologia, ela veio para favorecer quem realmente trabalhou isso, buscou esse conhecimento, trabalhou esse feeling. Então a gente tem que buscar tecnologia sim e implementar isso dentro dos nossos negócios, porque isso torna o nosso dia mais produtivo. Uhum. Até nesse diagnóstico que eu falei que a gente faz de entrada, uma das primeiras coisas que a gente fez ali de um tempo para cá na Cafisa ali foi fazer parceria com diversas empresas de software, né? E quando eu falo software, ERP, que é um software que o empresário vai colocar no início, Estevão, muito empresário ele acha que ele pode pegar um software que o amigo dele usa na padaria e colocar na mecânica dele, mas não pode. Então são softwares específicos, cara. Eu tenho amigos, assim como vocês também, né? Donos de escritório de contabilidade e tal. E tipo assim, é uma coisa que me incomoda saber, mas parece que não tem uma solução ainda, não sei. Vocês têm vários clientes, certo? E vários clientes que usam vários sistemas, então Diferentes. mandam vários sistemas diferentes, então chegam informações de várias formas. E existe uma forma de você simplesmente pegar aquelas informações que são de vários sistemas e compilar em dar um retrabalho? Teria uma unificação dessas informações? Como é que é Depende isso? muito, porque tem sistemas que a empresa usa e já está conectado com algum sistema que você usa no teu escritório contábil. Mas hoje a gente tem várias startups que são integradoras, que fazem essa integração de um sistema para o outro, converte esses dados e joga num sistema só. Então a gente tem várias opções, tem várias APIs que fazem isso, né? Que você consegue. Tem como terceirizar, digamos, sim. essa demanda. Hoje vou dar um exemplo da contabilidade nossa, tecnologia que a gente utiliza. Vou te dar um exemplo de alguns dados que já são buscados automáticos, tá? XML, que é nota fiscal, né? De entrada e de saída a gente já busca automático, né? Então a gente tem uma plataforma que ela busca toda a entrada da empresa. A saída eu consigo colocar um robô dentro do computador do cliente, que ele fica buscando a nota que foi emitida de saída e jogando para a nossa nuvem. Outro ponto também que já automatiza muito esses processos, na contabilidade, o nosso software ele é aberto para pegar informações de qualquer software. Por exemplo, através de planilhas falo planilhas geradas por esses softwares ou um arquivo em CSV. O meu software, por exemplo, que eu uso lá, ele permite você pegar os dados financeiros dessa empresa e do jeito que ele vier, se ele veio em coluna ou se ele veio em linha. Uma conciliação bancária, por exemplo. Uma conciliação bancária, só que de dados financeiros. A gente quase que integra isso daí através de um arquivo. Legal. Então, independente do software. Às vezes até tem softwares que faz isso automático, né? Até eu acho que tem um Conta Azul, que é um grande que já faz alguns processos assim automáticos, só que fica fechado nesse software e não é correto você induzir o seu cliente a usar um software que talvez não vai trazer muito benefício para ele, porque várias áreas diferentes, às vezes o cara precisa utilizar softwares diferentes porque não vai suprir a necessidade de recursos. Então o interessante é você pegar algo aberto que você possa trazer informações de outros softwares e que isso integre com o seu sistema contábil. Então, isso agiliza bastante. Vou pegar esse gancho aqui e dar um recadinho até olhando para a câmera, né? Para você, de repente, empreendedor, contador, vamos pegar esse exemplo específico. Às vezes você está aí quebrando cabeça, gastando uma fortuna, com tanta gente fazendo tanta coisa, e o teu concorrente está lá, contratou 3 startups que faz serviço de 15 pessoas e está atendendo o cliente muito mais rápido, de forma muito mais assertiva, né? De forma muito mais eficiente.
e talvez você esteja colocando a culpa no mercado. Ou nas pessoas. Ou nas pessoas, sendo né? que, como ele falou, tem aí soluções, startups, sistemas que estão na mesa e se não está integrado a tecnologia e inovação, você simplesmente vai ficar para trás. Por quê? Pessoas custam, né? Pessoas realmente geram muitos gastos, mas também geram muitos desgastes, toma o tempo, né, de nós como empresários e tal. Imagina, quem é empresário e tem funcionário sabe. Muitas vezes você tem que parar o que você está fazendo para ir lá fazer o quê? Resolver o problema porque um deu bom dia pro outro ou um pegou a xícara do outro, etc. Olha, eu falo, a gente que é empresário, né, a gente tem que ter gestão de pessoas, né? Você trabalha com pessoas, mas é tão bom quando você consegue potencializar coisas improdutivas com tecnologia, com máquinas. É muito bom, porque você consegue ter uma equipe mais enxuta, uma equipe mais engajada, uma equipe que de fato compartilha dos teus valores, dos teus princípios, da tua cultura organizacional mesmo. Então, às vezes a gente fica colocando peso morto na empresa da gente, como o Estevão falou, de forma desnecessária, sendo que você pode potencializar tudo isso com tecnologia, com produtividade, com eficiência e ter somente no seu negócio pessoas que estão ali comprometidas com o propósito, né, comprometidas com o resultado. Porque a gente abre a empresa para dar resultado. Exato. Então elas precisam participar disso, né? Porque empresa não é instituição de caridade, né, gente? E até instituição de caridade, né, tem que ter lucros, né? Eu já fiz algumas... porque senão ela não continua existindo. Então, tipo... Eu só trazendo um ponto para complementar, né? Nessa questão do peso morto e tal. Então, por exemplo, é difícil você, como gestor, como líder, por exemplo, você valorizar alguém que o próprio serviço dessa pessoa é um serviço meio que desvalorizado. Você não vai conseguir, é muito difícil. A própria pessoa vai ter essa dificuldade. Poxa, mas eu só faço isso. Imagina você ter uma pessoa que só faz o lançamento do ponto. Você pode inventar a maior história que for, mas, ela faz um negócio que um software faz. Então, como é que você vai incentivar, valorizar, motivar, fazer essa pessoa se engajar? É difícil. Então, quando você tem, como você falou, serviços, digamos assim, que são facilmente terceirizados por tecnologia, aplicativos e tal, e você tem uma equipe mais enxuta, que faz um trabalho muito mais, que envolve a capacidade, a inteligência, a expertise, é muito mais fácil de você valorizar essa pessoa, engajar essa pessoa, porque você consegue, de fato, mostrar que o trabalho dela impacta diretamente na empresa, no cliente, que ela é essencial para o teu negócio, né? Ela se vê como um parceiro teu, ela se vê como realmente parte do teu negócio. Não só aquele negócio que fica lá apertando o botãozinho e tal. Eu trago também nesse sentido, sabe? Trazer o significado do que a pessoa faz e por que ela faz é muito importante, né? A gente tem várias áreas e vários cargos dentro da empresa, mas não é o cargo, a função que ela tem, é o que de fato a tua empresa entrega no mercado, o propósito que ela tem, o resultado que ela gera, né, o valor que ela agrega no mercado. Então, a cultura organizacional de uma empresa, gente, é muito importante, porque mesmo que a pessoa faça algo até repetitivo e que às vezes, né, não é tão visto, mas ele é extremamente necessário para atingir um propósito. Sempre que eu faço reunião com o meu time lá no escritório, eu falo e dou exemplos. A moça do financeiro, o dia que ela não aparece trabalhar, gera um caos, porque é importante que ela esteja lá para organizar a rotina de pagamentos, conciliações, os pagamentos diários que acontecem dentro da empresa. Então, ela sabe que ela é um pilar muito forte, porque ela carrega um valor muito forte nosso, que é a honestidade. Então, é inadmissível para a nossa empresa algum cliente ligar cobrando algo ou um fornecedor ligar cobrando algo. Coisa que você não vai entregar na mão de um software, entendeu? Exatamente. Apesar então, de ser repetitivo, mas é extremamente importante. Eu sei que é um serviço operacional, mas eu faço tudo isso porque o que a gente faz em uma das empresas? A gente constrói sonhos. Então, ela entende que ela faz parte da construção de um sonho de um cliente. E não que ela está fazendo só um lançamento de um pagamento que ela fez. Não, aquilo faz parte de toda a estrutura que a gente criou
para desenvolver isso mesmo, porque realmente é um propósito muito maior. Sim. E você consegue gerar essa cultura, né, de engajamento. Então, gente, empresários que não têm a cultura organizacional, pare, reflita e comece a desenvolver uma na sua. Isso vai engajar a sua equipe, vai potencializar resultados e vai fazer você reter pessoas melhores na empresa também. Falou muito bem falado. Inclusive, trouxe a questão das soft skills, né? Hoje, como você falou, essa situação é algo que você não vai confiar para um software. É algo que não tem como você simplesmente ir lá, não, beleza, eu vou colocar um aplicativo que vai fazer. Apesar de ser repetitivo, mas o que tá em jogo ali? O que tá na mesa? A honestidade, a confiança. Tipo assim, você tá colocando na mão dessa pessoa, por mais simples e repetitivo que seja o processo, mas você tá colocando na mão dessa pessoa algo que para você tem muito valor, né? A pontualidade, a credibilidade, a honestidade, né? O que é justo, o que é meu, o que é seu. Então é muito mais do que um simples processo. E cabe a nós que estamos liderando um time, empresários, temos um negócio, buscar isso, porque ninguém de fora vai vir e vai falar assim, Jaque, tá vendo aquela do funcionário? Cafizo, tá vendo aquele do funcionário? Sabia que ele vale isso pra vocês? Ninguém vai fazer isso. A não ser que você busque ele nem vai chegar e não vai falar nada, vai pegar, vai levar teu funcionário embora. Vai embora. Vai chegar, tá vendo? Porque você não valorizou ele lá dentro. Ele não te valoriza, vem trabalhar comigo que eu vou te valorizar, porque tal. Então assim, isso faz com que a gente cuide muito com aqueles extremismos. Né? A gente estava falando ontem, a Karina... Ontem não, né? No episódio passado da Karina, sobre essa questão de extremismos e tal. Por exemplo, quando a gente fala de substituir um funcionário por algum processo, algum software, aí já vai aquela ideia. Tá, então não existe mais contador. Contador é uma profissão escassa, não vai existir mais contador. Não é a profissão do futuro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Se você, como contador ou como advogado, fazia algo, algo que você fazia vai ser substituído por um processo, ok, beleza. Mas tem os 80% das coisas que você faz, que você ama, que de fato fazem diferença, não vai ser substituído. Não vai. Não tem como. E é aí que a gente começa a separar o homem dos meninos, né? E eu falo essa relação de homem para mulheres também, né? As mulheres das meninas. Porque o que você faz bem feito, se você usa toda essa massa que a gente tem aqui na cabeça para pensar, para criar estratégia, não tem máquina no mundo que te substitui. Então, se você vai só para uma empresa cumprir horário, fazer o que te pedem, só o que te pedem, e você não se compromete com a transformação que você tem que colocar no mundo, é óbvio que você vai ser substituído por máquina. Mas a mente humana, a pessoa que é estratégica, que ela busca soluções, ela nunca vai ser substituída. Eu não tenho medo nenhum de tecnologia, eu amo tecnologia, amo inteligência artificial, aplico nos meus negócios. É uma ferramenta muito necessária para a gente ter uma escalabilidade muito mais rápida. Só que eu tenho certeza que nunca vai superar o que a gente está tendo aqui. Por exemplo, o Jorge, ele não liga para uma inteligência artificial, ele liga para mim. Para eu pensar em toda a experiência profissional que eu construí em volta da contabilidade, em volta das experiências trabalhando para outras empresas e também do direito empresarial, para ajudar ele a tomar uma decisão. A máquina não tem capacidade mental de fazer isso. A tecnologia, o que eu acho que ela traz é mais precisão, entendeu, Estevam? Por que eu falo mais precisão, né? Até quando eu vendia software para escritório de contabilidade. E eu chegava nos escritórios e falava assim, cara, você não vai precisar mais atualizar a certidão manual. Eu tenho uma ferramenta aqui que ela atualiza a certidão automática. Ela fica atualizando, ela entra no site, atualiza automático e já envia para o teu cliente. O cara, nossa, mas eu vou ter que parar de fazer isso. Não. Você não vai precisar mais lançar a nota, importar o XML. Não, você vai importar isso de maneira automatizada, só que você vai ter mais tempo para analisar, por exemplo, para analisar a operação e melhorar a qualidade do teu serviço. Então, a tecnologia ela traz mais precisão. Então, aquilo que a pessoa tinha ela entrava no site, ia lá, colocava os dados, aí a chave e tal, e emitia um documento. E ela fazia isso... Não, empresas que fazem licitação, por exemplo, precisa... 300 vezes no dia. Isso. E hoje tem ferramentas que fazem isso automáticas e você coloca o vencimento da certidão, aí, né? Ela já faz... Não, é o setor legal, geralmente, que faz isso no escritório. Mas é algo que, tipo assim, a tecnologia, o que ela faz basicamente é trazer mais precisão. Ela reduz um tempo de um trabalho repetitivo e faz com que esse trabalho repetitivo ele fique mais analista.
né? Então você analisa mais e traz mais precisão. Olha, o papo é fantástico. Eu espero poder ter contribuído no papel daquele empresário que, tipo assim, eu me coloquei no seguinte papel: eu sei que eu preciso de um contador, um advogado, mas eu preciso ser convencido disso, sabe? Eu espero que a gente possa ter contribuído com você e que você realmente tenha entendido isso. Porque aqui, ó, esse papo, ó, se eu pegar aqui o Fábio e a Jaque, a gente vara a madrugada falando, porque são pessoas que amam o que fazem, são pessoas que entendem o potencial, a importância do trabalho para o sucesso e principalmente para a realização do sonho dos seus clientes, tá? Então eu quero agradecer de coração, Jaque, pela tua contribuição. Eu te admiro demais como profissional, sabe que você é um exemplo para mim. Sou muito grato e feliz, né, de ter a tua amizade, né, de poder te chamar de irmã de fraternidade, tá? Não é à toa que eu mudei de Curitiba para Ivaiporã, cidade de Jaqueline Matos, que fez questão de abraçar a nossa família com muito amor, com muito carinho. Vai ter festa junina lá? Vamos fechar a cidade. Vamos fechar o parque. Você vai me ajudar nisso, Estevam. Já está escalado. Pode contar comigo. Você é o gerente da festança. Eita, pau. Então, assim, gratidão. E o Argentina, gente, é porque nós é do interior mesmo. Verdade. Vocês são eu também, né? Maringá, tipo assim, a gente é tudo do interior do Paraná aqui, né? Mas fala porta, porteira, portão. Porteira, portão. Não, tô aprendendo. Às vezes a Tainara fala, eu não sei que paraense é esse que fala porta. Olha, eu estou aqui no meu rapport com a minha nova vizinhança. Então estamos lá falando porta também. Então, ó, gratidão de coração mesmo, Jaque. E tenho certeza que a galera que estava aqui dentro do X, como a galera que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, não só saiu daqui com conteúdo riquíssimo, né, mas com certeza saiu daqui com essa chave virada de que nós precisamos unir forças, nós precisamos ser parceiros, nós precisamos realmente caminhar rumo a um propósito, né, que nós precisamos desses profissionais dentro das nossas empresas, né? Seja interno, seja terceirizado, mas tenho certeza que isso virou essa chavinha e que contadores, advogados, né, gerentes de marketing, estrategistas, enfim, tantas peças chaves nesse tabuleiro realmente precisam ser nossos parceiros, precisam ser acionados. Como você falou, a gente precisa levantar a mão como empreendedor e falar, eu preciso de ajuda. Eu não vou entrar aqui sozinho, não vou ficar, como você falou, o gatinho aqui, né? Eu preciso virar um leão, eu preciso devorar esses outros concorrentes aqui, eu preciso ir para cima. E com isso é feito com muitas mãos. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, gratidão, e é contigo, Fábio. E é isso, Jaque. Cara, primeiramente, gratidão por ter vindo aqui participar do podcast com a gente. Eu queria agradecer também por você existir, por você transformar sonhos de empreendedores, porque é muito necessário esse trabalho que você faz. Isso de conscientizar o empresário, de trazer para ele essa segurança jurídica, isso é muito importante. Se a gente fosse continuar esse podcast aqui, eu acho que esse podcast se estenderia. Até eu já estava querendo quase emendar um outro assunto, mas eu falei, vou falar com a Jaque depois pra gente fazer um outro dia. Pra gente falar. MachaCast, temporada Jaqueline. Temporada Jaqueline, pra gente conversar mais, cara, porque é muito legal você conversar com uma pessoa que tem o mesmo pensamento, assim, de que um empresário ele precisa de muito mais disso do que ele imagina, né? Para ele poder chegar onde ele quer chegar, né? E talvez no começo ali ele não tem essa noção, né? E até muitos empresários que já estão há muito tempo não têm essa noção. Então é muito importante o seu trabalho, parabéns. Que Deus continue iluminando você, a sua vida. E é isso. Fábio, Estevam, eu fico honrada pelo convite de vocês. É gostoso demais estar aqui com vocês, né, de ouvir a experiência de vida e também o trabalho que vocês fazem, que vocês realizam, né? E isso do podcast de vocês, de elevar, né, a consciência, de levar conhecimento e de levar informação, é muito interessante e é muito importante. E realmente, né, me faça o convite que eu estarei presente para a gente pensar em alguma coisa para melhorar
o cenário dos nossos empreendedores, dos nossos clientes, trazer mais informações, que é esse nosso objetivo. E, de fato, eu estou muito feliz mesmo, gostei demais de estar aqui esse momento com vocês. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E também você que está aí, né, nos assistindo, obrigada. E se tiver dúvida, deixa aqui que o Fábio vai estar respondendo. Vai estar aparecendo aí o arroba da Jaque, do Fábio e todo mundo. Chegando ao fim, então, o 5º episódio do MachaCast X-Business by Grupo CVR. Um beijo do gordo. Valeu, galera. Fique com Deus. Abraço. Até o próximo episódio.